Divórcio extrajudicial, aspectos práticos e aspectos legais. O divórcio extrajudicial é muito mais rápido, ele é muito menos desgastante, tanto para o seu cliente quanto para você, advogado, e também é muito menos custoso. Aqui abaixo eu coloquei uma tabelinha para vocês com um comparativo com o tempo médio dos processos de divórcio aqui no escritório, quando a gente fala do divórcio consensual. Então, pela via judicial e pela via extrajudicial, o tempo de horas desde o atendimento ao cliente, do despacho com o juiz, o tempo para confecção de petição, e no final, a soma dessas horas, você pode verificar que é gritante a diferença. Então, para nós, advogados, é muito interessante ter uma atuação na área do extrajudicial e também para simplificar a vida do seu cliente. Existem divórcios em que a gente consegue realizar em até uma semana pela via extrajudicial. Ah, mas por que que mesmo as partes estando de acordo, o judicial não é mais rápido? Eu vou dar um exemplo de um processo em que tem filhos menor de idade envolvido, e aí você faz o protocolo da ação, mesmo que as partes estejam de acordo com tudo, vai depender de um parecer prévio do Ministério Público. E com isso, por vezes, acaba se estendendo o processo. Então, até que você peticione, o cartório faça a distribuição, você faça recolhimento de custas, ou ainda você vai pedir a justiça gratuita, intima para apresentação de documentos complementares. Aí vem o parecer do Ministério Público, vai para o despacho do juiz, você pode colocar ali por baixo 5 meses para você conseguir concretizar esse divórcio. Então, o divórcio extrajudicial ele tem essas facilidades. E aí, outro ponto muito importante é a atuação estratégica dentro do divórcio extrajudicial. Posso falar por uma experiência própria de alguns casos que a gente teve aqui no escritório e que fez com que a gente repensasse o nosso contrato de honorários. Então, quando a gente fala de divórcio extrajudicial, você tem que pensar que a tua atuação estratégica começa muito antes do cliente te contratar. Você adaptando e adequando o teu contrato de honorários para que você não pague para trabalhar. Então, por que eu estou falando isso? Imagina um caso hipotético em que você representa uma das partes e aí a outra parte tem outro advogado, eles vão fazer pela via consensual. E aí eles te procuram e até então tá tudo lindo, maravilhoso. Estão de acordo com a questão dos filhos, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso dos filhos também, mas estão de acordo com a partilha de bens, e aí você faz essa reunião inicial, você vai lá, assina o contrato com o seu cliente, você cobra um valor fixo, ou talvez até um percentual no final, e aí no decorrer do processo, você precisa fazer essa intermediação com o advogado da outra parte, ou até mesmo quando você representa as duas partes, e aí por alguma razão eles começam a se desentender. Então, pequenos detalhes que fazem com que vocês não consigam avançar para formalizar a escritura pública do divórcio. E nesse período, vai transcorrendo o tempo, você vai fazendo ajustes nas minutas, você tem o trabalho de fazer uma reunião com o seu cliente, você tem o trabalho de fazer uma reunião com o advogado da outra parte, e aí com isso, às vezes você acaba pagando para trabalhar. Então são horas de reunião dedicadas. Se você não tem uma previsibilidade no teu contrato, onde você vai regulamentar o teu limite de atuação no extrajudicial, você pode sair no prejuízo. Então, um caso prático nosso aqui foi que eu estava representando o meu cliente, a companheira dele tinha um outro advogado, e aí a gente fez mais de 10 reuniões com o meu cliente, mais 10 de reuniões com o advogado da outra parte e chegava no final eles não entravam no consenso. Então é importante você colocar o teu limite, um número de reuniões que você vai realizar com esse cliente. É importante você colocar também, ou até mesmo um período. Ah, então passou de 6 meses e vocês não conseguiram chegar num acordo, a gente vai avançar para a esfera judicial, ou ainda ultrapassou essas 10 reuniões ali que você tem previsto no teu contrato. E a parte quer que novamente faça mais reunião, ou a parte quer fazer ajustes na minuta da escritura pública, do divórcio, você vai cobrar um valor adicional por isso. Então é muito importante a tua atuação estratégica começar antes mesmo do teu cliente te contratar. Vamos falar um pouquinho sobre os requisitos legais do divórcio extrajudicial. Então a gente sabe que tem que ter consenso entre as partes e não pode haver gravidez em curso durante o divórcio extrajudicial.
E aí, uma questão é a presença de filhos menores e filhos incapazes no divórcio extrajudicial. Até então, a resolução 35 do CNJ, ela não previa essa possibilidade da realização do divórcio extra com a presença de filhos menores. Mas sobreveio a resolução 571 da sexta jornada do STJ, onde regulamenta expressamente que agora é possível você realizar o divórcio extrajudicial na presença de filhos menores ou incapazes. Mas é aí que muito advogado erra, porque você tem que tomar o cuidado, porque por mais que exista essa previsão dos filhos menores ali no divórcio, você tem que regulamentar antes a questão de guarda, alimentos e visitas. Então, você vai judicializar essa parte de guarda, alimentos e visita previamente. Quando isso concretizar, você consegue dar entrada no divórcio extrajudicial. E aí, um tema muito polêmico seria a questão dos filhos emancipados. Então, os filhos emancipados, é possível, né? Eu tenho um filho menor, ele é emancipado, eu consigo fazer o divórcio extrajudicial? Sim, você consegue fazer, porque os efeitos da emancipação, eles cessam os efeitos da incapacidade civil. Então, sim, é permitido com que você realize o divórcio extrajudicial nesses casos. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos práticos e as vantagens do divórcio extrajudicial. Então, a gente sabe que tem que ter o consenso, a presença do advogado, ela é obrigatória. A escritura pública, ela possui uma eficácia imediata, então ela produz efeitos no mundo jurídico imediato, ela não depende de homologação judicial. É possível você solicitar a gratuidade de emolumentos também na esfera extrajudicial, da mesma forma como a gente pede a justiça gratuita no judicial, no extra você também consegue, desde que você comprove que o teu cliente é hipossuficiente, que ele não tem condições financeiras de arcar com aquelas custas. E aí tem dois elementos que estão aqui embaixo, que são os elementos que eu particularmente mais gosto do divórcio extrajudicial, que seria a livre escolha do tabelião de notas. Então, você pode escolher qualquer cartório do Brasil para realizar o divórcio do seu cliente. Por quê? Diferente do divórcio judicial, nós não somos obrigados a obedecer às regras do CPC, de questão de competência, de territorialidade. Então o último domicílio das partes, onde está situado o imóvel, não existe isso. Quando a gente fala do divórcio extrajudicial, a gente pode escolher qualquer cartório de notas para realizar esse divórcio, o que permite com que você tenha flexibilidade para você atuar em qualquer lugar do Brasil, que o seu cliente esteja em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo fora do Brasil. E aí eu também vou trazer para vocês um pouquinho sobre a questão dessa flexibilidade, que agora a gente tem as inovações do divórcio digital, que permitem ainda mais uma abrangência de atuação tanto do advogado quanto da contratação do teu cliente. E aí, por último, uma dica prática a questão que o divórcio extrajudicial ele também permite com que você realize exclusivamente a questão do divórcio. Então, você não é obrigado a, no mesmo momento que você faz o divórcio, você já regulamentar a questão da partilha de bens. Então, vamos dizer que os teus clientes te procuram ali exclusivamente para fazer o divórcio, mas num outro momento eles querem discutir a questão da partilha de bens, e aí é possível você fazer em atos separados. Você faz uma sobrepartilha posterior, desde que você respeite o prazo prescricional, que é de 10 anos. Agora vamos falar um pouquinho sobre o divórcio digital. Nós temos algumas inovações que é o sistema do e-notariado. Gente, ele é fantástico esse sistema, não apenas para o divórcio, mas para inventário, para reconhecimento de firma, para autorização de viagem, tem algumas peculiaridades dentro do sistema, tem alguns campos específicos que você precisa clicar, mas ele traz comodidade para o teu cliente, então ele consegue assinar o divórcio sem sair de casa, de onde quer que ele esteja. Ele traz agilidade, então é muito mais fácil para você assinar esses documentos. Você tem que pensar que, assim, um cliente que está se divorciando não é um momento alegre, né? Ele não está indo tomar um café, não é um momento divertido. Então, o máximo que você conseguir proteger os interesses do seu cliente, com certeza ele vai ficar mais satisfeito com isso. Então, além do divórcio, da assinatura digital que hoje é permitido, que ele pode assinar no conforto da casa dele, também é possível você agendar nos casos que você, né, ache
que seria o caso de assinar presencial, de você agendar a assinatura da escritura pública em momentos diferentes. Então, você pode conversar com o tabelião para você agendar uma parte na segunda, o outro na terça, ou ainda no mesmo dia, mas em horários distintos. Um vai de manhã, o outro vai à tarde, para que eles não se cruzem no cartório nesse momento, que não é um momento agradável. O divórcio ele é um recomeço, mas nem sempre ele é de fácil aceitação. Muitas vezes ele é um processo de luto, ele é um processo doloroso. Então, se você consegue lidar com a dor do seu cliente, eu tenho certeza que ele vai ficar muito mais satisfeito. Agora eu vou trazer para vocês um pouco da interface do sistema. Então, falei do sistema e-notariado. Como que você faz? Você pode clicar nos links abaixo, aqui que tem um manual bem explicativo, como você faz o cadastro no sistema do e-notariado e também como que você faz para você conseguir o seu certificado digital. Eu vou explicar de uma forma bem simples, então você, advogado, e o seu cliente vão fazer. O advogado faz uma única vez, mas o seu cliente, vamos imaginar que é a primeira vez que ele está fazendo. Ele vai fazer o cadastro, ele vai preencher os dados dele, ele vai enviar os documentos dele, e aí ele vai escolher o cartório mais próximo da residência dele, e aí o cartório ele vai fazer uma chamada de videoconferência, ele vai agendar uma chamada de videoconferência, então essa é a primeira chamada de videoconferência, para validar esses documentos e verificar se esse cliente realmente, essa pessoa, realmente é quem ela diz ser que é. Então ele vai checar os documentos, vai checar a identidade da pessoa e aí com isso ele vai gerar o token, o certificado digital para assinatura. Com isso, você é advogado, vai fazer a minuta, vai solicitar os documentos atualizados, que também é possível você tirar por ferramentas digitais. Nós temos o registro civil, o registro de imóveis, que são ferramentas para você solicitar esses documentos atualizados sem você sair do seu escritório, sem o cliente sair de casa. Você solicita toda essa documentação, você envia para o cartório vai lavrar essa escritura pública, vai enviar para você para conferência e você dando o ok, o cartório vai realizar uma segunda chamada de videoconferência. Essa segunda chamada de videoconferência vai ser para ele ler a escritura pública, saber se as partes estão de acordo com aquilo e aí efetivamente validar a assinatura dessa escritura pública de divórcio. Então imagina que todo esse processo o teu cliente fez no conforto da casa dele, sem ter que encontrar outra parte e sem você, advogado, ter se deslocado para ir até o cartório. Então, a liberdade geográfica para você atender quem reside no estrangeiro, para quem reside em todos os estados do Brasil, ela é fantástica. Outro ponto muito interessante é a questão que todo esse processo que eu falei do e-notariado, ele é totalmente gratuito. Então, para fazer o cadastro, para solicitar a validação do token, não tem custo. Mas o que vai ter custo? Quando você for fazer a assinatura dessa escritura, aí sim vai gerar um custo, vai gerar um boleto, mas ainda assim é muito mais vantajoso do que todo o tempo de deslocamento, trânsito, ter que, né, cruzar as agendas ali para que todo mundo consiga, naquela semana ali estar assinando. Então, você acaba conseguindo realizar o divórcio muitas vezes em uma semana, desde que as partes estejam de acordo, que a documentação esteja tudo bem certinho. Aqui eu separei para vocês um passo a passo de como que vai funcionar então esse divórcio digital, desde a parte da primeira reunião com o cliente, que também pode ser online, do primeiro atendimento, de você alinhar as expectativas, estabelecer o teu limite de atuação, para que o cliente também saiba, né, que não é só os honorários que o cliente vai te contratar. Ele tem que ter em mente que ele vai ter os custos com os emolumentos do cartório, salvo se a gente conseguir o benefício da justiça gratuita, mas ele também vai ter que pagar as guias em caso de que, quando a partilha de bens tiver algum excesso de meação, ou seja, uma parte vai ficar com mais do que a outra e vai acabar incidindo uma carga tributária. Então, é importante o teu cliente ter em mente que o cartório só vai lavrar a escritura pública quando toda essa documentação já estiver, essas guias estiverem pagas. Então, o cliente tem que se preparar financeiramente para além dos seus honorários, também esses custos com o cartório e, se for o caso, com a incidência de carga tributária, aí você faz todos os trâmites de separar a documentação, vai ter os custos com certidões que vão tirar. São custos, vamos dizer assim, simbólicos, valor de tem algumas certidões que é 30, 40 reais, algumas 70 reais, né? Se tiver imóveis, aí vai ter que tirar as matrículas dos imóveis, solicita, reúne toda essa documentação,
faz a validação dos documentos, cadastra no e-notariado, envia para o cartório vai agendar a videoconferência e aí você assina o divórcio, você vai receber por e-mail essa escritura pública e se você optar, também existe o translado físico, onde o advogado você vai contratar pode ir até esse cartório e retirar essa documentação física e ainda tem alguns cartórios que disponibilizam o serviço do correio. Então, eles enviam na comodidade da tua casa essa escritura pública de divórcio. Vamos falar um pouquinho também sobre a partilha de bens e tributos. Existem alguns casos em que alguns cartórios eles têm uma exigência específica para que você discrimine o que é bem particular e o que é bem comum. Eu, particularmente, sempre gosto de colocar expressamente o que é bem particular, o que é bem comum, e eu conseguindo expressamente na minuta o que não vai incidir carga tributária. Então, a gente sabe que o bem particular, claro que vai depender do regime de bens, o que eu estou falando aqui seria um exemplo para um regime de comunhão parcial de bens. Então, a gente sabe que o bem particular ele não se comunica na constância do casamento. Então, ele era da pessoa, seja por doação, por herança ou porque já era anterior ao casamento, e ele vai continuar sendo dessa pessoa, então não vai ter a incidência de carga tributária. Já o bem comum, que é aquele que foi adquirido na constância do casamento, pensando no regime de comunhão parcial de bens, ele vai ser partilhado entre os cônjuges. Com isso, se o advogado, ou depende, né, do interesse da parte, consegue igualar essa ameação, ou seja, vamos dividir em 50% para cada um, também não vai incidir imposto sobre essa partilha. Mas se for o caso, vamos imaginar que vocês têm uma casa e um carro, né? O casal tem uma casa e um carro. E aí eles decidem entre eles que um vai ficar com a casa e que o outro vai ficar com o carro. O carro vale 100 mil e a casa vale 500 mil. Existe uma diferença de valor, pensando na questão de valores, que um vai ficar mais que o outro. Então, nesses casos em que vai haver uma diferença, que a gente chama de excesso de meação, a outra parte, quem recebe, né, esse excesso, ou seja, quem vai ficar com a casa, ela vai ter que pagar o imposto sobre essa diferença que ela vai receber a mais. E aí vai depender se ela vai ficar com essa casa de forma gratuita, então a outra parte simplesmente vai ceder para ela, vai doar essa casa, ou se não, ela vai ficar com a casa, mas essa parte que está abrindo mão, ela vai vender para outra. Então é importante a gente saber de que forma que isso vai acontecer, se vai ser de forma gratuita ou se vai ser de forma onerosa, para saber qual que é o tipo de imposto que vai incidir nesse caso. Se for gratuita, é o ITCMD e se for onerosa, é o ITBI. Então, eu compro a sua parte da casa, vai existir o ITBI dessa diferença de valores que ela vai estar comprando, que ela vai estar recebendo a mais da outra parte. E aí vai uma dica prática que vale ouro para você não cometer erros na hora de fazer a escritura quando a gente fala de partilha de bens. Vamos imaginar que existe um apartamento e ele vai ser partilhado. E nesse apartamento existe uma vaga de garagem. É muito importante que o advogado se atente para ver se essa vaga de garagem ela está na mesma matrícula do apartamento ou se elas são matrículas autônomas, matrículas independentes, para você não correr o risco de você fazer uma escritura pública do divórcio, consignando esse apartamento e acabar esquecendo de colocar essa vaga de garagem e aí depois ter que fazer uma sobrepartilha, o seu cliente ter que te contratar novamente, ter custos para realizar toda essa documentação complementar. Vamos agora falar, a gente só falou das mil maravilhas do divórcio extrajudicial, mas é importante a gente falar em quais casos que não é recomendado um divórcio extrajudicial. Eu vou citar aqui um exemplo de quando não é recomendado o divórcio extrajudicial, apesar de todas as maravilhas que ele tem, que seria o caso, imagina que o teu cliente, ele te busca e você percebe, tem essa percepção durante o atendimento, que é um cliente que busca confidencialidade. Ele é um cliente que é um grande empresário, uma figura pública, e ele não gostaria que terceiros tivessem o conhecimento do divórcio, ou propriamente da forma como foi partilhado, qual era o patrimônio que ele tinha, quanto custava o carro, quanto custava a casa,
o que ficou regulamentado de cada coisa, e aí você tem que fazer uma reflexão. Quando a gente fala do divórcio extrajudicial, você tem que pensar que a escritura pública, o próprio nome já diz, ela é pública, ou seja, vai ser de conhecimento de terceiros, quem quiser ter acesso vai ter acesso. Então, se o teu cliente busca confidencialidade, talvez o divórcio extrajudicial não seja a melhor opção, porque não existe a possibilidade de você pedir segredo de justiça como num processo judicial, justamente pela própria natureza da escritura pública, ou seja, ele vai ser público. E para finalizar, eu trouxe algumas ferramentas digitais que a gente utiliza aqui no escritório e que pode servir para você para essa atuação voltada para o extrajudicial. Tem alguns, eu acredito que alguns de vocês até já conheçam, que são mais comuns, que é o registro civil, para você solicitar a certidão de casamento, nascimento e óbito. Tem também o registro de imóveis para você solicitar certidões de ônus, matrícula de imóveis, consulta de patrimônio. Tem o SENSEC para você verificar escrituras públicas, a existência de testamento ou não, e entre outras funções que eles têm. Mas tem dois que eu poderia ressaltar e chamar a atenção, que é o Enote Assina, que ele é uma ferramenta dentro do e-notariado, que é justamente para facilitar o reconhecimento de firma, assinatura de documentos de forma digital, e o Colemata. O Colemata, ele é um site que você faz o teu cadastro, é bem simples para você fazer, e ele permite com que você faça consultas de jurisprudência registral e notarial para exigências infundadas do cartório. Então imagina que você pegou um caso, que você deu entrada na documentação e o cartório está te solicitando uma coisa que não tem cabimento, não teria necessidade daquilo. E aí você vai contestar aquilo, né, essa exigência, e aí você precisa de jurisprudência para instruir essa tua manifestação ali, essa tua contestação, e aí você pode se valer desse site que é o Colemata, que é para consulta de pesquisa jurisprudencial da parte cartorária. Espero que tenham gostado. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem me mandar mensagem, eu fico à disposição.